Costuma-se dizer que a terceira é de vez e nós cá estamos, depois das 5h30, com esta bancada litoral para analisar o jogo de Varzim desta tarde, na segunda Liga, em que o Varzim perdeu frente ao penúltimo por 3-0, entrou na zona perigosa. Entretanto, já para a primeira Liga, já ontem jogou o Rio Ave e acabou também por perder o seu jogo. João Couto Viva, muito boa tarde. O Varzim está em maus lençóis, digamos assim. O que é que pode ser feito? Eu não diria o que pode ser feito, o que terá que ser feito. Ou então deixa-se o barco ir ao fundo como ao Titanic, enquanto a orquestra continua a tocar. Portanto, alguma coisa tem que ser feita até a final deste campeonato, quando faltam 9 jornadas e o Varzim averbou mais uma derrota. Portanto, é o 6º encontro sem ganhar, pelo meio estão 4 derrotas e 2 empates, e quanto a golos, nem vê-los. Portanto, continua aquele ataque em branco. O Varzim que perde em Faro por 3-0, começou muito mal, aos 10 minutos por sofrer um golo, aos 25 o segundo em 2 ressaltos em que ninguém alivia o perigo da defensiva varzinista. Portanto, o que significa que o que se viu foi um Varzim sem ideias, com pouca atitude, com golos que não se usam nos tempos que correm. Um Varzim que apresentou um 11 inicial um bocadinho diferente, outra vez, do habitual. Por exemplo, o Vasco Rocha, que tinha cumprido um jogo de castigo, já voltou, regressou neste jogo. E depois o Varzim, ao intervalo, a perder por 2-0. Fernando Valente, enfim, que esta hora deve ter as orelhas a arder, face ao mais um mau resultado. Para a segunda parte, apostou em Ricardo Barros, o homem que há 8 dias atrás, frente ao Estoril, teve uma soberana oportunidade, aquelas oportunidades servidas em bandeja de prata e do qual desperdiçou. Portanto, foi a aposta para o início da segunda parte, se bem que o treinador depois tenha alterado no meio campo com a entrada de Nelsinho e a saída de Pavlovski, e depois a entrada de Babassou para a saída de Rui Pedro. Mas o que é facto é que as coisas praticamente mantiveram-se. O Varzim deu meia parte de vantagem sobre o seu adversário. O Varzim, que apesar de ter mexido um pouco mais no jogo, acabou por não ter a profundidade necessária, a objetividade necessária, quer dizer, dá a ideia de que ninguém sabe para que lado ficam as balizas do adversário para se poder fazer um golo, e como tal as coisas entraram, digamos que do ponto de vista anímico, entraram numa fase descendente, perdão, e quando isto acontece tende a piorar. E foi de facto aconteceu, a 4 minutos do fim, uma falta de Silvério dentro da área, resultou numa grande penalidade, daí o 3º golo da equipa do Farense. Portanto, num Varzim que vai de mal a pior, um Varzim que se aproxima da zona de descida, um Varzim que está com 27 pontos, os mesmos de Viseu e Cova da Piedade, que nesta altura está a jogar em Arouca. O Cova da Piedade, com 1 ponto, por exemplo, manda o Varzim abaixo da linha d'água. Por exemplo, neste momento o Cova da Piedade está empatado a 0, com este pontinho o Varzim entra na chamada fase, na zona de descida. Portanto, o que se nota é um Varzim em queda livre, com coisas que têm que ser feitas, nomeadamente por parte da direção, porque alguma coisa tem que mudar nos próximos jogos, nos próximos tempos. Faltam 9 jogos, falta de facto muita coisa, mas é preciso que os homens tomem efetivamente atitudes. E o Varzim, se calhar, dentro de portas, tem as melhores soluções para poder resolver todo este problema. É evidente que a equipa... Quando falas dentro de portas, queres explicar melhor? Rui, há gente nesta terra que por aquilo que nós vemos e ouvimos e conhecemos, são capazes de pegar na equipa e tirá-la daquele fosso onde se encontra. Porque este treinador, o que é que trouxe? Praticamente nada de novo. Entrou cheio de gás. Entrou por ganhar em Arouca e depois foi ganhar a Braga. E quando se pensou que efetivamente as coisas seriam mais fáceis fora de casa do que em casa, acabou por, numa determinada altura, nem ganhar em casa nem ganhar fora. E depois também uma altura em que, em janeiro, mercado de inverno, grande parte dos jogadores titulares rumaram para outras paragens e estão a marcar golos nessas novas paragens. Sobretudo os homens do meio campo para a frente. E aqui que o Varzim, de há 6 jogos para cá, não faz um golo. Má gestão. Quantelas foi má gestão. Má gestão, claro. O Quantelas foi para o Marítimo. Stanley foi para o Cova da Piedade.
Jonathan Touro foi para a Académica, o Ruster foi para o Marítimo. Quer dizer, isto é preciso que alguém ponha a mão na consciência e pense. Não basta só que o mercado abra e que se venda jogadores. Tudo bem, há mercado, há que fazer dinheiro. Mas também há que acautelar, de uma certa forma, aquilo que o plantel tem no sentido de responder, na ausência deste, a equipa poder ter aquele. Não é isto que resulta. E está visto que, passado este tempo todo, e com um treinador que não consegue dar a volta ao texto, enfim, tem que se arranjar um outro capaz de dizer assim, e olhar para aquele naipe de jogadores e dizer assim, é suficiente, podemos de facto alcançar os objetivos que nesta altura passam pela manutenção, então vamos embora. Portanto, compete à direção tomar uma atitude relativamente ao treinador. Se não a tomar, será conivente com a situação futura, que esperemos que não descambe ainda mais, porque ela está quase, Varzim está quase a bater no fundo. Falaste em situação futura, e a pergunta é esta, futuro. Que jogo é que temos agora? O que é que vem aí? Rui, cada jogo até ao fim será uma final. Porque, repara, tirando o Vitória de Guimarães, que tem 23 pontos, o resto tem tudo, 27, 28, 29. Quem ganhar dá logo um salto tremendo. Quem ganhar 2 vezes, então quase que desaparece da classificação, por assim dizer. Desaparece, entre aspas. Voa. Voa lá para cima. Cada jogo uma final. E a próxima final do Varzim é em casa, com a Oliveirense, que é o 13º classificado, tem 29 pontos. O Varzim tem 27. Portanto, urge mais do que nunca ganhar este jogo. Domingo, às 3 da tarde, o Varzim precisa de toda a gente no sentido de apoiar a equipa. Ou com o Fernando Valente, ou com um outro treinador. O que é facto é que não se pode deixar estar a ver o clube a vir de cabeça sem fazer nada, por amor de Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. E este alguém tem que ser responsável. E quem são responsáveis? Nomeadamente a direção e o seu presidente. Ora, aí está. Vamos chegar à espera então da próxima jornada e ver se esta semana nos traz alguma novidade, alguma diferença naquilo que poderá acontecer à frente dos destinos do Varzim a nível técnico. Entretanto, na Primeira Liga, o Rio Ave ontem mais uma derrota. Até começou bem, mas... Deixa-me dizer-te que foi na sexta-feira. Na sexta, sim. Pronto, mas não é por aí. Não é por aí. Rio Ave que esteve quase a conseguir, efetivamente. Foi mesmo na parte final. Em que o Chaves conseguiu efetivamente o empate. Foi pena, porque seria uma vitória que daria à equipa de Daniel Ramos um bocadinho mais de moral, mas o que é facto também é que, olha, desde bem cedo, eu creio que desde a primeira parte ficou sem o Filipe Augusto, portanto ficou reduzido a 10 elementos. Se não me engano foi na primeira parte. Se não me engano. Foi. Aos 30 minutos, creio. É, por aí, 30, 32. Foi pena porque quando se está perto da meta e se deixa fugir 2 pontinhos tão longe e que falta fariam este Rio Ave, deixa-nos de facto alguma pena, mas o campeonato é assim, o Chaves também luta desesperadamente por pontos e como tal foi o melhor resultado que o Rio Ave pôde conseguir. Pode ser que na próxima retifique. Relativamente ao Rio Ave, deixa-me dizer uma coisa, nós há 8 dias atrás falamos aqui de que a última vitória do Rio Ave em casa tinha sido com o Boa Vista. Mentira, foi com o Chaves. Portanto, mas mesmo assim deu também uma volta ao calendário. Este Rio Ave, portanto, esteve uma meio campeonato sem ganhar em casa. Portanto, também a diferença não foi relativamente muito. Para outubro, digamos assim. Rio Ave que no próximo jogo vai fora outra vez, vai ao Nacional da Madeira. E portanto são 2 saídas fora. Nacional que, enfim, sofre golos como quem come cerejas. Hoje perdeu por 5 no Algarve com o Portimonense. Se nos lembrarmos dos 10 com o Benfica, portanto, aquela defesa do Nacional, aquilo parece manteiga derretida ao sol. João, vamos também falar dos 3 grandes, o Sporting que ganhou ontem e viu-se como. Hoje ainda vamos ter o jogo do Futebol Clube Porto na Vila da Feira. E amanhã o Benfica. O que é que podemos esperar? Olha, eu sobre o Sporting, eu estava a ver efetivamente aquele jogo do Sporting ontem. Eu não sou nem do outro, nem tenho que ser, mas o que é facto é que doeu um bocadinho a quem é adepto do futebol, nesta circunstância. Quem é adepto do futebol ver o João Pinheiro, que tinha boas referências dele enquanto árbitro,
já agora muito bem auxiliado pelo auxiliar do lado do juiz assistente, do lado da bancada, pelo Bruno Rodrigues, um polveiro, um assistente polveiro. Mas pronto, o João Pinheiro gostou-me de ver, que tão boas referências tinha dele, assinar uma grande penalidade. Não diria naquela altura, tanto se marca um penalti no último minuto como no primeiro, isso não é por aí. Mas numa falta, que aquilo nem é falta, nem é nada, aquilo não é motivo suficiente para se marcar um penalti. Ponto. O futebol, como diria Sven-Goran Eriksson há uns anos, um jogo de futebol não é um concurso de misses, em que as coisas andam ali direitinhas, certinhas, direitinhas, tudo no ponto, tudo no sítio. Não. O futebol é um jogo de contactos. E naturalmente que as pessoas jogam com braços, jogam com cabeça, jogam com pernas. Naturalmente que há contactos. Há uns mais intencionais, outros menos intencionais. Agora, abrir a asa e tocar ligeiramente e o jogador aproveitar-se e cair no chão e o árbitro marcar penalti, então os atos estão todos perdidos. Nos próximos jogos, a ser assim, os atos estão todos perdidos. O que não é isto que se quer. No futebol não é isto que se quer. Quer-se ver um lance. Que o árbitro tenha tido essa percepção até se aceita. Que o VAR não tenha visto. Era aí que queria chegar. Ora, está. Era aí que queria chegar. Queria que efetivamente, se o VAR não chamou por ele, errou. Se o VAR chamou por ele e ele não foi, a culpa é do árbitro. Ponto. A culpa é do árbitro. E depois aqui convém dizer que no relatório do delegado à arbitragem menciona lá que o Sr. João Pinheiro não foi ver as imagens como se exigia para dialogar com o VAR e chegar então ao entendimento. Se ele vai ver as imagens e entende que para ele, João Pinheiro, continua e mantém a decisão dele, nós continuamos a dizer que o árbitro está errado, para não chamar outra coisa. Nós não estamos aqui para chamar nomes a ninguém. Agora, ele não ir ver as imagens... Eu estava a ver o jogo, sinceramente estava a ver o jogo. Estava a pedir aqui dentro, no sítio que estava, também não podia fazer grande festa, naturalmente. Estava a pedir aqui dentro para ele ir ver as imagens. Opa, vai ver as imagens. Dialoga com o VAR. Tirai conclusões. Pede a câmara 1, a câmara 5, a câmara 3, as câmaras que tu quiseres, para ver o lance e julgar de uma forma consciente, que as coisas têm que ser julgadas com consciência. Até porque era uma decisão que uma decisão que ia mexer com o resultado, tem influência no resultado. Daí eu dizer que quem faz depois o relatório final, a atuação dele, o delegado da Liga, o delegado da arbitragem, etc., ele vai levar, digamos que, como se costuma dizer na gíria, na cabeça. Vocês vão ver nos próximos jogos onde é que João Pinheiro vai apitar. Claro, porque aquilo... E depois não é só isso, Rui. Para além do Boa Vista ter sido penalizado, é as repercussões que depois aquilo tem em futuras atuações de colegas. E depois aquilo que se passou no final do jogo. Daqueles camarotes e por aí fora. E depois altas figuras do futebol que estão presentes. Perdão. Ouvem o que não querem. Ouvem o que não querem. É uma situação insustentável. Eu, se estiver a ver o futebol, eu, se for presidente do que quer que seja, e estiver a ver o futebol, e sei que lá embaixo no terreno do jogo alguém se portou mal, e sabendo que eu que pertenço à disciplina, à justiça, não sei o quê, as pessoas conhecendo-nos que somos figuras públicas, as pessoas não se calam e chamam-nos nomes, que é uma coisa gritante. E depois, quem foi, quem não foi, não tem nada. É virar costinhas e vamos embora. Isso eu não estou para isto. Por amor da santa, quer dizer, eu não fiz mal. O árbitro foi que se portou mal, não atuou como devia ser, ou por outra. Atuou da forma que atuou mal e como tal vai ter que responder perante depois os organismos que lhe vão chamar a atenção e lhe vão lhe dizer. Por isso é que de vez em quando, no meio da época, mais ou menos a meio da época, são feitas reciclagens mesmo aos árbitros. Para lhes lembrar, atenção, que a lei diz que nesta situação as coisas foram alteradas. Atenção que a lei assim, em vez de ser desta maneira, daquela, tal, quer para árbitros, quer para assistentes, quer tal. Muitas vezes, por exemplo, no lugar onde eu estou, à semana, treinam árbitros também, não é só equipas de futebol, também, para além dos atletas, meninos, gente de várias idades, etc., também treinam árbitros. E às vezes vêm-nos pedir determinadas coisas, nomeadamente uma bola de futebol. Você por acaso não disponibiliza aí uma bolinha de futebol, porque hoje nós árbitros vamos ter aí uns exercícios assim, desta maneira. Faz favor, nós tendo,
podendo fornecer, estando autorizados para isso, sim senhor, tal, para que os árbitros também aprendam, e muitas vezes árbitros novos, árbitros novos, gente de facto que está a iniciar a carreira, e acho muito bem, para eles poderem, nos treinos que eles têm, porque o árbitro não tem só o treino físico, também tem o treino técnico, e perde-se muitas horas, muitas vezes, a ensiná-los, e portanto, não nos custa nada disponibilizar estes meios capazes de eles depois aprender e tal, e depois terem o melhor desempenho, Rui, o melhor desempenho dentro do campo. Para bem do futebol, não é para meu bem, nem penses nisso. Para bem do futebol, para que dentro do campo eles tenham o melhor comportamento e seja o árbitro, seja dentro do campo, o melhor elemento do jogo. E isto é que nos deixa a nós todos, agentes do futebol, agentes desportivos, satisfeitos. Não é agora dizer, como ontem acabou o jogo do Bessa e a figura do jogo, quem foi? João Pinheiro, o árbitro do encontro. Hoje vamos ter Futebol Clube Porto, amanhã temos Benfica, o que é que podemos esperar? O Porto não pode deixar fugir mais pontos, porque está, digamos que, enfim, está proibido. Vamos ver que Porto, depois da grande jornada e da jornada sofrida da Liga dos Campeões, o Porto que lidera nesta altura a tabela das melhores equipas, das equipas mais pontuadas em termos do UEFA, eu sei que ainda falta uma outra jornada destes oitavos de final, mas o que é facto é que em termos de campeonato, para o Porto não se distanciar mais, terá que ganhar ao Feirense. Quem é o Feirense? É o último classificado, coitado, não ganha desde agosto do ano passado, há cerca de 22 jogos. E como tal, o Porto não pode facilitar. Até ao fim não pode facilitar. Está ainda em 3 frentes, não ganhou nenhuma, mas também não perdeu nenhuma, portanto, e continua. Benfica, que para manter a liderança só tem um objetivo, não é? Que é ganhar, esquecendo a jornada europeia que vem a seguir. Que vem a seguir. Também não se pode ganhar sempre, não se pode ganhar tudo. Não se pense que neste aspecto Bruno Lage faz uma boa gestão dos elementos que tem. Como eu digo muitas vezes, já disse aqui várias vezes, para além do treinador, aquelas funções todas que o treinador desempenha, também tem que ser um bom gestor de recursos humanos. Ora, aí está, vamos chegar então à espera do completar da jornada da Primeira Liga. Quanto ao Varzim, também à espera que se complete o resultado, digamos assim, e a jornada de hoje, o Varzim em zona perigosa. Marcamos encontro para o próximo domingo. 2-8. O Varzim a jogar às 3 horas e recebe o Oliveirense. Oliveirense, Associação Desportiva Oliveirense de Oliveira das Meias. Não confundir com outra Oliveirense aqui, bem perto de nós, de Famalicão. Ora, aí está. Nós marcamos encontro então para de hoje a 8 dias, mais ou menos por esta hora nós cá estaremos para lhe fazer a melhor companhia. Então, um grande abraço, continuação daquilo que resta deste domingo, que seja bom e até para a semana. Até para a semana.